Nós temos aqui Romanos 12, de 6 a 8, que fala assim, muito interessante. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, ó Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Não é? Então, nós temos aqui, dentro da palavra, Paulo descreve 7 dons espirituais, distribuídos e diferentes membros do corpo de Cristo. Ele, como bom líder, reconhece o seu papel como uma espécie de corretor de dons, talentos e recursos. Ele conclama a todos que descubram logo qual é o seu dom e o desenvolvam e usem. Todos os recursos que Deus concede devem ser usados. Cada cristão é um administrador das habilidades que recebeu e cada líder é um administrador cuja meta é maximizar o dom que cada um recebeu. A lista de dons dada em Romanos 12 não é exaustiva. Eles são chamados também de dons de motivação, o que significa dizer que eles são muito importantes para a nossa vida. O miolo da roda, ao redor do qual nossos dons particulares giram. A lista de Paulo inclui. Então, nós vamos falar sobre os dons, né? Romanos 12. Sim, senhor. Mas é interessante, Guerra, porque, na realidade, nós começamos ontem, né? E falamos sobre Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2, que fala sobre a questão do sacrifício vivo, do culto racional, né? E de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com certeza. E logo depois, Paulo, ele começa a descrever alguns dons que aí, no caso, são dons motivacionais, como você mesmo declarou no texto, na sequência de Romanos capítulo 12. Há uma coisa muito interessante nesse contexto de Romanos capítulo 12, pelo menos aí até esse pedaço do texto, que ele começa falando, e a intenção, o que nos dá a entender é que Paulo, como ele está trazendo agora uma teologia de uma maneira prática, como a gente comentou ontem, então ele está trazendo uma maneira prática de se experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com certeza. E normalmente nós temos uma tendência a associar essa experimentação da boa vontade de Deus com aquilo que Paulo começa a descrever nos versos 1 e 2, que é exatamente essa questão da mudança de mentalidade, a não conformidade com esse mundo e apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, que aí a gente chama até isso de processo de santificação. Com certeza. Mas aí nós temos o processo de santificação, que nos leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas não é apenas o processo de santificação. Com certeza. Porque aí, aquela frase célebre, né? A fé sem as obras, ela é morta. Então, para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que passar por esse processo de santificação, mas eu tenho que dar continuidade a ele, vivendo uma vida cristã de forma prática e no serviço dos dons. Com certeza. Então, aí, eu costumo até colocar isso quando eu ministro na Escola de Restauração sobre os dons, que não é apenas a santificação que nos conduz a experimentar a vontade de Deus, mas também o exercício dos dons. E essa é uma das grandes importâncias dos dons, que é exatamente cumprir um chamado, exercer um serviço, e exercendo um serviço, que é aquilo que o Senhor tem para que a gente faça, com certeza nós vamos estar entrando no centro dessa vontade de Deus, Isso que é boa, perfeita e agradável. Não é? E isso de uma maneira muito prática.
Então, Paulo, ele descreve esses dons, não é? Aí, e eu gostaria, Guerra, até que, se fosse possível, você citasse esses dons que estão em Romanos capítulo 12. Com certeza. Né? Para que a gente vai falar sobre cada um deles, mas aí não ficar somente a nossa palavra, né? É melhor deixar a palavra de Paulo do que a nossa, né? Acho que é do 6 a 8, né? Romanos 12, de 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, ser segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério e ao que ensina, esmere-se ao fazer. Ou que exorta, faz-o com dedicação, e o que contribui com liberdade, e o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Isso. Eu estou particularmente assim, não é que eu estou com pequena fé, mas acho que nós não vamos sair nem do ponto 1. Porque é um tema assim que bem abrangente. Eu não sei se é falta de fé, mas assim... Então, só pegar aqui, profecia... Se é um dom, receba. Receba, em nome de Jesus. Porque só em profecia já dá para esticar aí para até amanhã. Até porque, Rogério, a gente já falou a respeito desses dons de uma maneira, né, mais detalhada em programas anteriores. Mas mesmo assim... Tá bom, deixa eu ser então... ser injetado com a fé de vocês, que a gente vai conseguir cumprir esses pontos todos. Mas vamos lá. Então, temos aqui a participação da DDD 31. A paz, pastores abençoados, assisto vocês todos os dias. Peço em nome de Jesus que o pastor Rogerinho me responda como quebrar laços de alma em um casal de filhos que estão em relacionamentos errados. A do rapaz, então, parece ter até o espírito de feitiçaria, Jezabel. Eles conhecem a palavra de Deus, mas estão com uma cegueira espiritual. Obrigado aos 3 homens de Deus. Ok, eles irão ao encontro com Deus esse mês. E esta que namora o meu filho já foi, porém voltou pior do que antes. O que fazer? Obrigado, que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus, amém. Rogério, é uma questão interessante porque não é você quem vai fazer isso. Quem tem que fazer isso são eles. Exatamente. Mas se eles permanecem num relacionamento, então não adianta ele quebrar um laço de alma hoje e mais tarde ele está renovando esse pacto e estabelecendo esse laço de novo. Exatamente. Então é uma situação que, primeiro, eles precisam tomar uma decisão de mudança, né? E aí sim, depois, diante dessa decisão de mudança, aí eles é quem vão fazer essa renúncia ou quebrar esse laço de alma ou então fazer realmente essa separação. Mas enquanto estão na condição de pecado, enquanto eles estão vivendo, né, numa condição de serem uma só carne, isso não resolve. Então, chover no molhado é perder tempo. Vai continuar com o laço. Com laço. Quebra agora e amarra depois, né? Não adianta. Exatamente. Tá doido. Nós temos aqui a participação da DDD 31 também. Fala, pastores, tudo ok? Sou o Thiago Mourão, sobrinho da Virgínia, que trabalhou com vocês. Claro que lembramos de você, Thiago. Já estava com saudade de você, nunca mais você participou, mandou um alô pra gente, não é? Ele disse aqui... Estou passando para mandar um abração para você, Rogerão, Rogerinho e War. Tudo de bom para vocês. Sigamos com Jesus nos passos da vida, que Ele o é. Salve vocês, queridos, saudades. Obrigado, Tiagão, viu? Um abração para você também. Deus abençoe. Você é muito precioso, viu? Temos aqui uma outra participação. Bom dia, depois de uma manhã de consagração, as irmãs resolveram visitar uma irmã que estava enferma. Então eu falei que não iria porque poderia me pedir para orar e eu não consigo orar alto em público. Aí elas falaram que não iriam me pedir para orar, então eu fui. Chegando lá, fui tomada pelo Espírito Santo e comecei a ver uma pedra comprida e não falei disso para as irmãs. Depois de dias, a mulher morreu. Será que eu deveria falar o que Deus mostrou? Ou nem tudo que Deus revela devemos dizer?
Aqui já está entrando dentro de profecia, né? É o primeiro tópico aqui. Dentro da questão da visão. Visão, né? Visão e profecia. Então, né, há uma coisa muito interessante, Rogério, com relação ao que Deus mostra. Tem uma história de um presbítero, um ancião presbítero sentado na plataforma, e ali sentou um outro obreiro do lado dele e estava a pessoa ministrando lá na plataforma, e de repente Deus abre a visão desse né, obreiro mais novo, e aí ele vira e fala assim: Deus está me mostrando isso, isso e isso de fulano. E aí o presbítero, o ancião, vira e fala assim: ele te mostrou, mas ele falou que é para você falar alguma coisa, ou ele só te mostrou? É isso aí. Com certeza, nem tudo deve ser falado. Exatamente. Então, se ele te mostrou, ele pode ter te mostrado com um propósito. E aí, o que se faz logo em seguida? E isso é muito interessante, porque essa dúvida não é uma dúvida só sua, e muitas vezes nós erramos por não fazer isso como deve ser feito. Né? Não é só você que erra, ou muitas pessoas que têm dons e desenvolvem esses dons acabam errando para não ir para o segundo ponto. Senhor, com que propósito o Senhor me deu essa visão? E isso é muito importante, porque se ele deu uma visão, é porque ele tem um propósito. O propósito pode ser alertar a outra pessoa? Pode. Como pode ser você simplesmente interceder por ela? Também, não é? Então, isso é você que precisa buscar do Espírito. E aí faça a prova com o Senhor. Senhor, é para eu contar? Então, testifica em mim que é para eu contar, ou me dá uma oportunidade, né? Estabelece um sinal. Como você não gosta de falar em público, então seria muito interessante. Olha, Senhor, se é para eu falar e contar a visão, eles vão perguntar alguma coisa. Isso. E aí é um sinal. Se ninguém perguntar nada, não é para dizer nada. E fica em paz. Tá certo? É isso mesmo. Amém. Agora nós vamos lá, né? Agora vai. Vamos lá, ponto 1. Ponto 1. O dom da profecia. Desafiar outros a confessar a verdade de Deus e chamá-los à ação. Não é? Então, esse dom é um dom bem forte, né? E os profetas foram perseguidos, né? Porque Sim. Muitas vezes a pessoa não quer ouvir a verdade de Deus. E muitos reis não queriam, sabia que estava errado, mas não queria que alguém viesse e lembrasse que ele está errado, né? Que o duro é isso. Né? Às vezes você sabe que está errado, Guerra, e quer que só você fique sabendo. Com né? certeza. É que ninguém sabe. Que ninguém mais saiba. Né? Tá o problema. Mas é muito interessante, como você falou na introdução, esse conjunto de dons que Paulo fala aqui em Romanos, ele é um que a gente chama de dons de motivação ou motivacional. Por quê? A profecia, ela aparece como o primeiro dom, mas a intenção aí da profecia é levar as pessoas a uma ação, e a uma ação correta ou direcionada por Deus dentro de um plano e dentro de um propósito de Deus. Não é? Então nós vamos ver dentro do contexto do Novo Testamento, tanto no livro de Atos como em alguns momentos Paulo falando a respeito disso, através da sua própria experiência, em que um grupo de profetas, né, se juntou-se um grupo de profetas e determinou uma ação, ou se determinou um caminho ou uma direção que se devia dar. E esse é o principal propósito da profecia. O principal propósito da profecia é fazer com que a gente venha endireitar os nossos caminhos. Com certeza. Né? Tanto é que, se não houver profecia, o povo se corrompe. Né? Então, a profecia é exatamente isso. É esse prumo que vai estar ajustado com a vontade de Deus e nos direcionando para que nós não venhamos nos corromper. Muitas vezes é preciso tomar uma posição diante daquilo que está fazendo e endireitar os nossos caminhos. Então, e essa é a grande característica do profeta. O profeta, ele normalmente chega e faz duas coisas básicas. A primeira é mostrar aonde se está errando. A segunda é mostrar por onde se deve ir. Né? Então, porque esta é a função da profecia, é agir como um prumo.
Agora, dentro desse contexto do ministério profético, nós temos uma outra coisa muito interessante, porque Paulo, de novo, ele vai falar sobre o ministério profético na carta aos Efésios, e ali ele coloca a profecia como um dom não motivacional, mas como um dom ministerial, e como um dom ministerial, ele vai trazer esse dom muito próximo daquilo que nós chamamos de mover apostólico, dando um direcionamento para a igreja como um todo, não somente para um indivíduo, mas para a igreja, estabelecendo fundamentos e edificando a igreja. Então, aí nós temos um exercício de um ministério profético que não tem, né, não é aquela profecia, na maioria das vezes, endereçada a um único indivíduo, mas endereçada a uma igreja e até mesmo a uma nação ou a igreja da nação como um todo. Né? Então, é um ministério profético e aí é muito interessante que tanto em um como o outro, que não haja e é muito interessante isso, vale a pena até a gente usar um pouquinho de tempo para falar a respeito disso, que não se viva só. Um profeta não deve ficar sozinho, né? Como assim? O profeta ele deve estar sempre perto de mais alguém para ajudá-lo a julgar a profecia. Né? No caso do ministério profético, ele vai estar associado com alguém com o ministério apostólico que vai, né, ajudar a discernir, né, e confirmar isso através dos mestres que estão ali com o respaldo da palavra, testificando. Então, há esse conjunto. Mas e no caso dessa profecia que normalmente a gente, né, vê as pessoas entregando uma para outra, né? Isso também é profecia? Sim, porque toda palavra que vem para exortar, para mostrar direcionamento, para dar caminhos e para corrigir, é uma palavra, né, profética. Agora, é fundamental que o profeta entenda que ele vai ser instrumento para entregar a profecia, e se a pessoa recebe a profecia, ok. Se não recebe a profecia, isso não é mais problema dele, porque a gente vê muitos profetas tendo dificuldades de relacionamento porque entrega a palavra e quer que o outro aceite. Né? E a palavra é muito clara quando diz que a profecia precisa ser provada. Então, o meu negócio como profeta é entregar. O que você vai fazer com ela já não é mais responsabilidade minha. Não é? Eu não posso tomar decisão para o outro. Não é? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive na questão do cumprimento da profecia. Se a palavra é uma palavra profética, com certeza ela vem de Deus. Quem tem que zelar para cumprir essa palavra não é o profeta, é Deus. Com certeza. Não é? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.